E quem achou que não teria vídeo no dia de Natal se enganou, tô aqui para te contar sobre um empréstimo de 48 milhões de reais que o São Paulo acaba de adquirir. Vou te dar detalhes sobre a possibilidade de Pedro Rocha virar jogador do Corinthians. Isso existe? Quero falar também sobre o Flamengo, que parece mais próximo, mais alinhado dos clubes do Rio de Janeiro, sobre a possibilidade de venda dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Para finalizar, tudo sobre JJ vivendo péssima fase em Portugal. E por último, o derby campineiro. Será que é o derby mais importante do interior? Ele pode valer vaga na primeira divisão. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, só queria desejar um Feliz Natal para todos vocês e pedir para vocês deixarem um like no vídeo e se inscreverem no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se aqui no canto, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o derby campineiro. Ponte Preta e Guarani se enfrentam no dia 5 de janeiro em jogo que pode valer vaga na primeira divisão do futebol nacional. O Guarani hoje aparece com 47 pontos, a Ponte tem 46 e o quarto colocado, ou seja, o último que estaria subindo para a primeira divisão se a Série B terminasse hoje, é o Juventude com 49, ou seja, distância bem pequena. E a gente vai ter um clássico entre Ponte e Guarani marcado para casa do Guarani no dia 5 de janeiro. É bem verdade que os dois times têm jogos importantes antes. O Guarani enfrenta no dia 2 o América Mineiro, um dos grandes candidatos ao acesso. O América hoje é o vice-líder. Já a Ponte tem confronto direto contra o Juventude em Caxias do Sul. Então, esses dois jogos podem ser importantíssimos para ver como é que os dois times, Ponte e Guarani, chegam para o grande clássico. Na partida de ida do turno, vitória por 2-0 da Ponte no Moisés Lucarelli, eram momentos completamente diferentes. A Ponte brigava no G4, já o Guarani era o vice-lanterna. Na rodada seguinte, o Bugre acabou contratando o Felipe Conceição e desde então uma arrancada espetacular. O Guarani tem a melhor campanha do retorno. E antes de mudar de assunto, eu queria saber a sua opinião. Dá para dizer que Ponte e Guarani é o maior clássico do interior de estado no Brasil? Quero falar agora sobre a péssima fase de Jorge Jesus à frente do Benfica. O time acaba de perder a Supertaça de Portugal justamente para o grande rival, para o Porto, derrota por 2-0. O Jorge Jesus, em apenas 3 meses de trabalho no Benfica, já igualou as 4 derrotas de um ano inteiro de trabalho no Flamengo. Além disso, algumas dessas derrotas bem dolorosas, como essa da perda do título, teve também uma na pré-Champions, a fase classificatória para a Liga dos Campeões. O Benfica foi derrotado pelo PAOK da Grécia por 2-1 e deu fim à possibilidade de disputar a Liga dos Campeões. As 2 derrotas no Campeonato Português para Boa Vista e Braga. Dessa maneira, nesse momento, o Benfica aparece na vice-liderança do campeonato. O Sporting é líder com 26, o Benfica aparece com 24, o Porto com 22, todos os times com 10 partidas disputadas. O grande problema é que, ao contrário de Porto e Sporting, que fizeram pequenas contratações pontuais, o Benfica foi ao mercado e desembolsou cerca de 100 milhões de euros, apostando no JJ, e até agora as coisas não têm funcionado bem. O mesmo raciocínio vale também para o Flamengo, que nunca mais conseguiu ser o mesmo sem o JJ. Bora falar agora sobre o Flamengo e a possibilidade de o rubro-negro estar com jogos transmitidos no Campeonato Carioca que se inicia no começo do mês de março. Tenho contado para você sobre as negociações da Ferj e dos clubes do Rio de Janeiro em busca de interessados na transmissão do Campeonato Carioca. E a novidade é que o Flamengo já aderiu a esse movimento, se juntou à Ferj, a Vasco, a Botafogo e a Fluminense na tentativa de comercializar os direitos de transmissão do campeonato. O Flamengo percebeu que há muito mais seriedade nesse momento. O Marcelo Campos Pinto, que foi durante muito tempo o diretor executivo da Globo, exatamente sobre esses assuntos, foi contratado pela Ferj para pensar num produto mais interessante para transformar o Campeonato Carioca talvez num estadual mais atraente do futebol brasileiro. Não sei se ele vai conseguir, mas as negociações indicam um produto melhor, a ponto de a Ferj estimar a capacidade de faturar até 140 milhões de reais com a edição de 2021. Vale dizer que em 2020 a Globo desembolsou 120 milhões de reais. É bem verdade que, como o Flamengo não participou da competição, a Globo resolveu pagar menos do que esses 120 milhões de reais. Cheguei a contar para vocês algumas semanas atrás que a Globo voltou a ter interesse em transmitir o Campeonato Carioca, mas em vez dos 120 milhões de reais, só se dispôs a pagar 40 milhões, está completamente fora da disputa, a menos que suba a sua proposta. E aí, entre as novidades,
para o Campeonato Carioca do ano que vem, que agradaram ao Flamengo e o fizeram voltar a negociar em conjunto, está a possibilidade de o pay-per-view ser proporcional, ou seja, cada clube recebe de acordo com o número de torcedores inscritos nesse pay-per-view. A questão do streaming, a transmissão pela internet, também pode ser proporcional e a partir daí o Flamengo ter mais lucro do que os rivais. O que os dirigentes do Flamengo deixaram bem claro em todas as reuniões é que querem faturar de acordo com o tamanho de sua torcida, ou seja, querem ganhar mais do que Vasco, do que Botafogo e do que Fluminense. A gente deve ter novidades a esse respeito nos próximos dias, no início do ano de 2021. Bora responder agora várias perguntas de torcedores corintianos sobre a possibilidade de Pedro Rocha virar reforço do Corinthians para 2021. Pedro Rocha, que não foi bem no Cruzeiro, também não foi bem no Flamengo, já foi devolvido ao Spartak Moscou da Rússia e se apresenta no dia 12 de janeiro. O nome do Pedro Rocha é especulado no Corinthians há bastante tempo, acontece que nunca rolou de a negociação avançar. E aí eu fui perguntar para pessoas próximas ao Duílio Monteiro Alves se existe a possibilidade de um novo presidente do Corinthians tentar a compra do jogador, isso é impossível, ou então um empréstimo por uma temporada nos mesmos moldes de Cruzeiro e Flamengo. E aí que o bicho pega. O Pedro Rocha ganha salário na casa de R$1 milhão por mês. Ele foi para o Spartak Moscou ganhando em dólar. E o dólar subiu de maneira disparada nos últimos meses, para não dizer nos últimos anos. Começo de 2020, o dólar varia 4,17. Chegou a bater 5,70 nesse ano, agora está na casa dos 5,15, 5,20. E nessas condições, a ideia do Spartak é até emprestar o jogador, mas com um novo clube dele, assumindo 100% dos salários, o Corinthians não tem a menor capacidade e interesse de bancar R$1 milhão por mês de salário. Vale a lembrança de que hoje os atletas mais bem pagos do Corinthians, o Cássio, o Fagner, o Gil e o Luan, ganham na casa dos R$800 mil. Não justificaria trazer alguém como o Pedro Rocha para ganhar mais do que todos os outros. A única possibilidade de um acordo seria se o Spartak Moscou abrisse mão dessa ideia de não pagar absolutamente nada e se juntasse ao Corinthians na divisão dos salários. Eu, na condição de dirigente corintiano, não contrataria o Pedro Rocha. Não mostrou nem no Cruzeiro, nem no Flamengo, que ainda tem o potencial dos tempos de Grêmio. Você vai lembrar que quando ele foi comprado pelo Spartak Moscou, vivia a fase espetacular no Grêmio, foi comprado por US$14 milhões. A fase dele é tão ruim que hoje o Spartak toparia negociá-lo por algo na casa de US$7 milhões, ou seja, toparia ter um prejuízo de metade daquilo que investiu. Com a camisa do Flamengo, Pedro Rocha jogou apenas 11 vezes, um único gol marcado e 252 minutos em campo. Bora fechar o vídeo com mais uma notícia exclusiva. O São Paulo acaba de adquirir R$48 milhões em empréstimos. Conversei antes de gravar o vídeo com Elias Albarello, diretor financeiro do São Paulo, e ele confirmou os números, disse inclusive que essa questão e esses números foram todos trabalhados, discutidos dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo. Não são 48 milhões adquiridos em banco. Tem uma parte em banco, outra parte em antecipações de receitas que o São Paulo terá direito em 2021, entre elas referentes ao Campeonato Paulista e ao Campeonato Brasileiro. Por que o São Paulo decidiu antecipar esse dinheiro? A explicação que o Elias me passou é que haverá um novo diretor financeiro, assim como um novo presidente. Todo mundo já sabe que o Júlio Casares é o novo presidente, mas até que o Júlio indique um novo diretor financeiro e esse diretor financeiro seja aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo, leva um tempo. E esse diretor não conseguiria, por exemplo, recorrer a empréstimos bancários. O São Paulo vai precisar de dinheiro, especialmente nos 2 primeiros meses do ano. E aí, por conta dessa questão, São Paulo decidiu se antecipar e pegar R$48 milhões. É importante contar que desses 48 milhões, R$22 milhões precisam estar em caixa para os meses de janeiro e fevereiro, ou seja, o Leco não poderia usar toda essa grana nos últimos meses do ano. Houve quem especulasse que o São Paulo precisou desse dinheiro para pagar 13º e férias. De acordo com Elias Albarello, não é verdade. O São Paulo já quitou as férias e o 13º. Vale lembrar também outra coisa importante que também tem a ver com esse assunto, que a partir de março do ano que vem o São Paulo começa a pagar os 50% da folha salarial de seus atletas que não foram pagos ao longo de 2020. Você vai lembrar que por causa da pandemia do coronavírus, o Leco, o Raí e o Alexandre Pássaro conseguiram convencer os jogadores a abrirem mão de 50% dos vencimentos. Nessa temporada, esses 50% começam a ser pagos a partir de março do ano que vem, ou seja, o Júlio Casares já assume com uma folha salarial 50% maior, metade da grana que ficou pendente nesse ano será paga no próximo ano. São Paulo vai precisar de ajustes, vai precisar provavelmente de uma readequação, eventualmente de uma redução do elenco, e aí tudo isso vai ser discutido e
trabalhado, especialmente depois do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil, tudo para evitar qualquer possibilidade ou risco de o time perder o foco e não ganhar essas duas competições. Só para completar, de acordo também com Elias Albarello, diretor financeiro do São Paulo, o impacto da pandemia nas contas do São Paulo chegou a 200 milhões de reais. Essa é a receita que o São Paulo havia estimado faturar e que ele perdeu ao longo da temporada por causa da pandemia do coronavírus, só para citar alguns exemplos. Bilheteria. Estádios vazios resultam em menos dinheiro ou nenhuma receita com bilheteria. Sócio torcedor. Sem que possa estar no estádio, muitos são paulinos deixaram de ser sócios torcedores, essa arrecadação também caiu. Direitos de transmissão de TV. Boa parte dessa grana vai ser paga só no fim do campeonato, ou seja, no mês de fevereiro. E o São Paulo contava com esse pagamento já em dezembro. Também outra receita que deixou de entrar, vai entrar apenas mais para frente. E por conta de todo esse contexto, o São Paulo passa por momentos complicados do ponto de vista financeiro e precisou desses 48 milhões de reais de empréstimo. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Fechado? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Abraço, tchau, tchau e Feliz Natal!